Queridos, vamos começar o nosso devocional e Deus colocou uma palavra no meu coração para esta manhã, para esse dia, que é uma coisa muito importante para que a gente possa continuar avançando. Continuar avançando. A palavra de Deus diz que nós não somos aquele povo que retrocede. Nós não somos aquele povo que retrocede, que anda para trás. Nós fomos criados para avançar, nós fomos criados para conquistar, nós fomos criados para ir para frente. Nós somos um povo que tem uma jornada a ser cumprida. Nós somos um povo que tem um propósito a ser cumprido. Como eu sempre falo, a gente não está aqui por acaso. A gente não está aqui à toa. Na minha vida e na sua vida existe um propósito de Deus. Na minha vida e na sua vida existe um plano em curso. Não estamos aqui brincando, não estamos aqui brincando de viver, não estamos aqui brincando de ser cristão, não. Nós fomos gerados pelo poder de Deus. Nós fomos gerados pelo poder criativo de Deus. Nós fomos gerados por um Pai que nos ama profundamente e que se preocupa com o nosso avanço. Então entenda isso. Você nasceu para avançar. Você nasceu para continuar. Você não nasceu para desistir. Você não nasceu para ficar estagnado. Saiba que quando isso acontece, tenha certeza que você entristece o Senhor, porque o Senhor te fez para vencer. O Senhor me fez para vencer. Isso tem que ficar muito claro. Agora, existe uma coisa que nos atrapalha profundamente. Existe uma coisa que nos faz estagnar. Existe uma coisa que às vezes nos faz perder tempo na jornada da vida. E eu estou querendo hoje falar sobre as nossas limitações. Limitações. Quando você não reconhece as suas limitações, quando você não reconhece as suas fraquezas, quando você não reconhece que você é um ser limitado, quando você não reconhece as suas fraquezas, isso atrasa a sua jornada. Isso não permite que você avance. Sabe aquelas pessoas que acham que são super-homem? Aquelas mulheres que acham que são super-mulheres? Isso atrasa a sua jornada. Porque quando não reconhecemos as nossas fraquezas e as nossas limitações, afinal de contas somos seres humanos. Quando não reconhecemos as nossas fraquezas e as nossas limitações, é praticamente impossível avançar para aquilo que Deus deseja para nós. Quando não reconhecemos as nossas fraquezas e as nossas limitações, dificilmente vamos conseguir viver os planos de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando não reconhecemos as nossas limitações e as nossas fraquezas, começamos a achar que podemos tudo. E o eu começa a se manifestar. Eu posso, eu quero, eu desejo. E quando isso acontece, nós não reconhecemos que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que nos fortalece, um Deus que nos orienta, um Deus que nos sustenta. E quando isso acontece, quando não reconhecemos Deus, começamos a tentar viver pela força do nosso braço, achando que podemos tudo. E cá entre nós, você já sabe que sozinho, sozinha, você não vai a lugar nenhum.
Você já sabe que sozinho você não realiza nada. Se não for a boa mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, se não for Deus nos sustentando a cada dia, não chegaremos a lugar nenhum. E hoje eu quero falar sobre isso. O tema do nosso devocional hoje é: reconheça os seus limites. Reconheça os seus limites. Olhe para você e entenda que você é um ser humano. Entenda que você é uma pessoa de carne e osso. Entenda que você tem limitações e tem fraquezas. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, grave isso, quando estou fraco, então sou forte. Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo. Eu vou repetir, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas que eu tenho, nas injúrias que eu recebo, nas necessidades que eu tenho, nas perseguições que eu tenho, nas angústias que chegam a mim, isso tudo por amor a Cristo. Eu sei que isso ia acontecer. Porque quando eu estou fraco, diz Paulo, quando eu reconheço as minhas limitações, quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Sabe por que Paulo disse isso? Porque ele sabia de onde vinha a força dele. Ele sabia que a força dele vinha do Senhor, do soberano Deus. E aí ele disse: quando eu reconheço que eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Sabe, você conhece a história de Paulo quando ele recebeu uma visão poderosíssima e Deus permitiu que ele tivesse o que ele chamou de espinho na carne, para que ele não se vangloriasse por aquilo que aconteceu com ele. E 3 vezes ele ora a Deus, pedindo que tirasse esse espinho na carne, alguma coisa que acontecia com ele, em âmbito físico. Por 3 vezes ele orou ao Senhor. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ei, quer ver a glória de Deus? Quer ver a graça de Deus sobre a sua vida? Quer ser conduzido pela boa mão do Senhor? Reconheça suas limitações. Reconheça suas fraquezas. Você não pode tudo. Você não pode tudo. Você e eu somos limitados. E nós já sabemos disso. Nós já sabemos disso. Sabemos que sem Deus não chegaremos a lugar nenhum. Sabemos que sem Deus, sem a presença de Jesus Cristo na nossa vida, a gente não consegue dar um passo. Então, queridos, reconheça as suas limitações e entenda que é na sua fraqueza, na minha fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoará.
Eu quero começar essa mensagem de hoje, esse devocional, com algumas perguntas para mim e para você. Em algum momento da sua vida você pensou em desistir? Eu, em vários momentos. Em vários momentos. Segunda pergunta, você sabe quais são os seus limites? Você sabe onde são os seus pontos fracos? Terceira pergunta, você já precisou abortar alguns sonhos na sua vida por causa das suas limitações? Você já precisou abortar projetos porque você percebeu que você não ia dar conta? Que você percebeu que você não ia conseguir realizar? Agora entenda uma coisa, grave isso que eu vou dizer e grave isso no coração. Entenda que as suas limitações revelam o poder de Deus. As suas limitações revelam o poder de Deus. Por trás dos nossos limites, por trás das nossas fraquezas, entenda, estarão as nossas maiores conquistas. Eu vou repetir. Por trás das nossas fraquezas, por trás das nossas limitações, estarão as nossas maiores conquistas. Sabe por quê? Porque quando reconhecemos as nossas limitações, quando reconhecemos as nossas fraquezas, quando percebemos que nada podemos sem Deus, estamos exercendo uma coisa que quebranta o coração de Deus. A humildade. Quando reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa limitação, nós nos tornamos humildes diante de Deus, sabendo que precisamos dele, sabemos que o reconhecemos. Por isso, por trás das nossas fraquezas e dos nossos limites, estão as nossas maiores conquistas. Queridos, a humildade é reconhecer quem somos e quem é Deus. A humildade nos faz reconhecer quem somos e quem é Deus. Sabe, queridos, não deixe que as suas experiências passadas impeçam de você viver o melhor momento da sua vida. Não impeçam que as experiências limitadas que você teve no passado, de coisas que você de repente não conquistou, de coisas que você não deu conta, de coisas que você não conseguiu resolver, impeçam você de viver o melhor de Deus. Porque quando não reconhecemos as nossas limitações e fracassamos, começa a surgir em nós o sentimento de culpa e até mesmo de inferioridade. E começamos a achar que não somos capazes. E na verdade não somos mesmo. Hoje tudo que realizamos, tudo que fazemos é pela graça de Deus sobre nós. Porque é a graça de Deus que nos capacita. É a graça de Deus que nos dá sabedoria. É a graça de Deus que nos dá coragem, força, ânimo para continuar. Sabe, eu disse a vocês quando Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne. Deus disse, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. É minha graça te basta. E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, ei, a minha graça te basta. A minha graça é o que você precisa. A minha graça é o que vai fazer você continuar. A minha graça te dá força, a minha graça te capacita. A minha graça te encoraja. A minha graça te enche de ânimo. Sabe, querido, só estamos hoje de pé, acordados, vivendo intensamente esse dia, começando a viver esse dia, por causa da graça e da misericórdia de Deus. Entenda uma coisa,
Deus não tem problema nenhum com a minha fraqueza e com a sua fraqueza. Deus não tem problema nenhum com as nossas limitações. Afinal, Ele sabe de todas elas. Ele conhece todas elas. Porque Ele nos fez assim, limitados. E sabe por que existem limitações em nós? Para que possamos buscar o Senhor. Já pensou se não tivéssemos fraquezas e nem limitações? Olha, queridos, se não tivesse fraquezas em nós, se não tivesse limitações em nós, seríamos autossuficientes. E a autossuficiência nos tornaria homens e mulheres terríveis, donos de si mesmo. Então a nossa fraqueza, a nossa limitação, nos faz buscar o Senhor. Sabe, é uma grande virtude reconhecer as nossas limitações. Porque as nossas limitações nos revelam que necessitamos de Deus. As nossas limitações revelam que necessitamos de Deus. É na sua fraqueza, diz o Senhor, que o meu poder se aperfeiçoa. Entenda uma coisa, por trás da sua fraqueza, da sua limitação, estão as suas maiores conquistas. Seja humilde. Reconheça que você não é um super-homem. Reconheça que você não é uma super-mulher. E tenha certeza que dessa forma você verá a glória de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Abra os olhos espirituais e perceba que Deus está na sua vida. Que Deus faz você romper os limites. Que Deus faz você avançar nessa postura de humildade, nessa postura de reconhecimento. Deus te colocará em lugares altos. Deus te colocará em lugares altos. Eu separei aqui algumas coisas importantes, algumas lições, que vão me ajudar e te ajudar a romper os nossos limites. Romper os nossos limites e continuar avançando. Romper as nossas fraquezas e continuar avançando. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse devocional, para que eu e você possamos romper os limites da nossa vida, os limites que existem em nós. A primeira coisa é: encontre coragem em Deus para avançar. Encontre coragem em Deus para avançar. Em Deus que você vai encontrar força, coragem para continuar. Apesar dos seus limites, mesmo diante das suas fraquezas, em Deus você encontrará forças para continuar. Olha o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Olha o que Moisés diz para aquele povo que estava no deserto, que estava enfrentando desafios, que estava enfrentando grandes problemas. Olha o que Moisés diz para esse povo, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm.
Entenda que o exército do faraó começou essa perseguição ao povo de Israel. Logo após a sua libertação do Egito, o faraó foi com seu exército atrás do povo. E o alcançou o povo quando eles estavam acampados à beira-mar, perto de um local chamado Pi-Hahirote. O povo ficou lá sem saída. Sabe, a limitação de Moisés e daquele povo era o Mar Vermelho. A limitação de Moisés naquele povo era o faraó chegando por trás dele. Mas Moisés encontrou coragem em Deus. Moisés encontrou força em Deus para avançar. Ei, quer romper os seus limites? Quer romper as suas fraquezas? Busque coragem em Deus para avançar. Moisés não se intimidou diante de um decreto de derrota. Moisés não se limitou diante daquilo que ele estava vivendo no momento. Ei, existem circunstâncias na nossa vida que achamos que é o fim, que é o nosso limite. Mas em Deus, você tem coragem para avançar. Moisés encheu seu coração de coragem. E essa coragem foi em Deus para seguir adiante. Entenda uma coisa, querido, o medo, ele paralisa. O medo, ele paralisa. O medo, ele estagniza. O medo eterniza uma dor e faz você parar. Mas somente a coragem em Deus faz você romper o medo, romper os limites e seguir adiante. Então reconheça os seus limites e busque coragem para vencê-los em Deus. A força que precisamos em Deus é que nos vai fazer avançar todos os dias. Encontre coragem em Deus para avançar. E se você encontrar a coragem em Deus, tenha certeza que nenhum inimigo vai te derrotar. Nem o mar, nem a montanha, nem a sua fraqueza, nem a sua limitação, porque você encontrou coragem no Senhor para continuar. Amém? Primeira coisa, encontre coragem em Deus para continuar, para romper os seus limites. Segunda coisa, quer romper os seus limites? Quer continuar avançando? Quer continuar cumprindo o chamado para qual você tem em Deus? Quer continuar a sua jornada na vida? Segunda coisa, creia nas promessas que Deus tem para a sua vida. Você tem promessa de Deus? Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Sabe, acordamos hoje porque os planos de Deus continuam de pé. Acordamos hoje porque as promessas de Deus continuam na nossa vida. Acordamos hoje porque Deus é fiel e renovou o fôlego de vida em nós. Ou você acha que você acordou por vontade própria? Ou você acha que você acordou porque você queria acordar? Ah, pastor, eu acordei por causa do despertador. Não. Porque se o despertador tocasse e você não tivesse mais vida em você, você não levantaria. Então você só escutou o despertador porque Deus renovou o fôlego de vida em você. E pelo fato de você estar vivo, pela graça e pela soberania de Deus, você acordou. Nós acordamos. Então creia nas promessas de Deus para a sua vida. Deus te acordou porque Ele não desistiu de você. Deus nos acordou porque existe uma história para continuar. Existe uma jornada para cumprir. Existe um bom combate para combater.
Existe uma fé para guardar, para perseverar. Creia nas promessas que Deus tem para você. E isso vai fazer você romper os seus limites. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 15 e 16. Olha o que está escrito nesse versículo. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante a sua mulher já não será chamada de Sarai. Seu nome será Sara. E eu a abençoarei. E também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu lhe abençoarei. E dele e dela, nações e reis e povos virão. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão, que sobre a vida dele existiria uma grande nação. Mas eles tinham uma limitação. Eles tinham algo que limitasse essa promessa, que limitasse isso que eles receberam do Senhor. Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria um filho, e esse filho viria reis e nações. Só que tem um problema. A mulher de Abraão, Sara, era estéril. Essa era a limitação desse casal. Ela era estéril. Mas ei, as promessas de Deus não reconhecem limitações. As promessas de Deus não reconhecem fraquezas. Todas elas se cumprem, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, todas as promessas de Deus para a sua vida vão se cumprir. Deus disse para Abraão que ele seria um pai de uma grande nação. Abraão já era velho. Outra limitação que existia na vida de Abraão: Abraão já era idoso, já era velho. E a sua esposa era estéril. Sabe, diante dos olhos humanos, da lógica humana, Abraão não poderia ser pai, Sara muito menos. Não existia nenhuma possibilidade aos olhos humanos para que essa promessa fosse realizada. Mas entenda uma coisa: diante dos olhos de Deus, essa promessa já estava cumprida. Entenda uma coisa: promessa e realidade para Deus são a mesma coisa. Nunca esqueça disso. Promessa e realidade para Deus são a mesma coisa. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Então comece a vivê-la. Comece a desfrutar dela. Os limites de Abraão estavam na sua velhice e na enfermidade da sua esposa, que era estéril. Mas Deus transformou essa esterilidade em terreno fértil para o nascimento de nações. Queridos, o que Deus vai fazer na sua limitação, o que Deus vai fazer na sua fraqueza, na minha fraqueza, você não tem capacidade de imaginar o que Deus fará nas suas limitações. Entenda uma coisa: onde Deus toca, há transformação. Onde Deus toca, há vida. Onde Deus toca, a vida floresce. Ei, no céu não existe estação, sempre é tempo de colheita. No céu não existe estações, sempre é tempo de colheita. Sempre é tempo de colheita. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. Olha que versículo maravilhoso. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses.
As folhas da árvore servem para a cura das nações. No céu, só existe tempo de colheita. Reconheça os seus limites e viva as bênçãos de Deus para a sua vida todos os dias. Eu vou repetir. Reconheça os seus limites e viva as promessas de Deus todos os dias da sua vida. Entenda uma coisa, as promessas de Deus para a sua vida não são uma possibilidade. Elas são uma realidade. As promessas que Deus tem para a sua vida, elas não são uma possibilidade. Elas são uma realidade. Promessa e realidade para Deus são a mesma coisa. São a mesma coisa. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece. Por isso, continue seguindo as promessas de Deus para a sua vida, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo as suas fraquezas. E continue a jornada da vida. Entenda uma coisa, as promessas de Deus não é uma mágica. As promessas de Deus é um convite para participarmos dos processos que Ele tem para nós. Grave isso. As promessas de Deus não são mágicas na vida, não. Promessas de Deus são convites para vivermos os processos que Deus tem para a nossa vida todos os dias. Viva as promessas de Deus todos os dias. Desfrute das promessas de Deus todos os dias para a sua vida. Através das promessas de Deus, você romperá os limites da sua vida. Aplique a fé. Entenda uma coisa, fé não é sentimento. Fé é comportamento, é postura, é atitude de vida. Fé não é um sentimento. Eu sinto que eu tenho fé. Não. Eu não sinto que eu tenho fé. Eu realizo porque eu tenho fé. Eu faço porque eu tenho fé. Fé não se sente, fé se vive, se realiza. Quer romper os limites da sua vida? Creia nas promessas de Deus e nunca esqueça, as promessas de Deus e a realidade para Deus são a mesma coisa. Promessa e realidade para Deus são a mesma coisa. Amém? Vocês estão comigo? Terceira coisa, que vai me ajudar e te ajudar a romper os limites da vida. Os seus limites. Tome posse da sua verdadeira identidade em Deus. Tome posse da sua verdadeira identidade em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe como Deus te enxerga? Você sabe o que Deus olha quando Ele olha para você, o que Ele vê quando Ele olha para você? Eu não sei se você consegue imaginar, mas eu imagino o nosso Senhor, soberano Deus, sentado num alto e sublime trono, olhando lá de cima para mim e para você. E nos vendo como filhos, filhos amados. Lembra quando Jesus foi batizado? Lembra quando Jesus Cristo desceu as águas no seu batismo? O céu se abriu
E uma voz muito audível disse de cima: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muita alegria. Você sabia que Deus diz a mesma coisa para mim e para você? Quando Deus nos olha, Ele diz: eis o meu filho amado, eis a minha filha amada. Queridos, não deixe que as circunstâncias, que os seus sentimentos, que os seus pensamentos, que as situações da sua vida, que aquilo que você acha ou deixa de achar, aquilo que de repente dizem de você, não deixe que nada dessas coisas, nem as suas limitações e nem as suas fraquezas, obscureçam a sua verdadeira identidade em Deus. Você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Está vivo? Se você crê no fundo do seu coração, você se tornou um filho de Deus. Você se tornou um filho de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade em Deus. Sabe, Jacó, se você conhece a história de Jacó, ele passou por esse conflito de identidade. Se você ler Gênesis capítulo 35, versículo 10, onde Jacó começa a brigar com o anjo, lutar com o anjo, e no meio dessa luta, o anjo diz para Jacó: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Ei, você nasceu de novo? Você é uma nova criatura em Cristo? Então viva como tal. As coisas velhas se passaram. Se você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, pelo fato de você crer em Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, as velhas práticas, as velhas palavras, os velhos pensamentos não devem mais fazer parte da sua vida, porque agora você nasceu do Espírito. Antes você era nascido da carne, e a palavra de Deus diz: aquele que é nascido da carne é da carne, aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Quando a palavra de Deus diz isso, nascido da carne, é o parto normal, é o parto da mulher que deu a vida a você, a mim, a nossa mãe. Nós fomos nascidos da carne. Mas quando reconhecemos Cristo, quando temos um encontro com Cristo e vivemos em Cristo, nós nascemos de novo e nascemos do Espírito. Então tome posse da sua verdadeira identidade em Deus. Sabe, Jacó, esse nome que ele recebeu o nome de enganador. Os seus pais declararam em sua infância algo terrível sobre a sua vida. E de fato ele se tornou isso, ele enganou seu irmão. Mas Deus mudou o seu nome. Ele falou que não seria mais chamado Jacó, e sim Israel. E essa mudança de nome fez toda a diferença na vida dele. Ei, você nasceu de novo. Isso faz e fará toda a diferença na sua vida. Essa é a sua identidade. Identidade de filho. Identidade de filha. Essa é a sua verdadeira identidade. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O que dizem a seu respeito não combina
com o que Deus diz sobre você. O que as situações, o que as pessoas, o que os seus sentimentos dizem sobre você não combina com o que Deus diz sobre você. Ei, o importante é o que Deus diz sobre você. Entenda, a sua verdadeira identidade não vem da terra, vem do céu. A sua verdadeira identidade não vem da terra, vem do céu. Enquanto você não tomar posse da sua verdadeira identidade em Deus, você jamais romperá os seus limites. Enquanto você não reconhecer a sua verdadeira identidade de filho amado, de filha amada, de herdeiro de Deus, você jamais romperá os seus limites e as suas fraquezas. Então reconheça a sua verdadeira identidade. Reconheça quem é você em Deus e continue a sua jornada de cabeça erguida, dizendo como Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso romper todos os meus limites, todas as minhas fraquezas, naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Amém? E por último, para finalizarmos o devocional, eu quero deixar uma quarta lição para mim e para você: romper os seus limites. Deixe Deus transformar as suas impossibilidades em milagres. Deixe Deus transformar as suas impossibilidades em milagres. Sabe? Quando Jesus Cristo morreu, todas as pessoas acharam que era o fim. Porque a morte naquele momento se tornou uma limitação para Jesus. Agora, veja o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 9 e 10. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, olha isso. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, de uma vez por todas. Mas vivendo, ele agora vive, de uma vez por todas, para Deus. A morte não foi capaz de limitar o nosso Salvador. A morte não foi capaz de limitar o nosso Salvador. Essa impossibilidade se tornou um milagre em Deus. Para Jesus Cristo, o impossível era a morte, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Entenda, a palavra de Deus está repleta de homens e mulheres fadados ao fracasso por causa das suas limitações, mas romperam os seus limites, porque as suas impossibilidades em Deus foram transformadas em milagres. Ao leproso, Jesus disse: seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Ao paralítico, Jesus disse: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele ficou curado. Para a mulher cananeia do fluxo de sangue, Jesus disse: grande é sua fé, seja conforme você deseja. E ela foi curada. Ao cego Bartimeu, ele disse: vá,
a sua fé o curou. Percebe as limitações dessas pessoas? Para Lázaro, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Esses homens e mulheres, eles eram desprezados pela sociedade, rotulados pela sociedade como fracassados e limitados. Eles eram homens e mulheres improváveis, cheios de limitações. Mas Jesus chegou. Ei, Jesus chegou. Eu vou repetir. Jesus chegou. Chegou na sua vida, chegou na sua casa, chegou na sua família, chegou no seu trabalho, chegou nos seus negócios, chegou na sua dor, chegou no seu sofrimento, chegou na sua tristeza, chegou na sua impossibilidade, chegou nas suas limitações, chegou na sua fraqueza. Ei, Jesus chegou. Nunca esqueça disso. Jesus chegou. Entenda uma coisa, não coloque ponto final. Não coloque ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. A última palavra é do Senhor. Não desista, mesmo que pareça o fim. Não entregue seus pontos por causa das suas limitações e das suas impossibilidades. Entenda uma coisa, Deus é especialista em transformar impossibilidades, limitações e fraquezas em milagres. Eu vou repetir, Deus é especialista em transformar impossibilidades, limitações e fraquezas em milagres. Em milagres. Você quer experimentar um novo tempo? Você deseja viver um novo amanhecer? Então reconheça os seus limites, reconheça as suas fraquezas e assuma o seu destino em Cristo e rompa todas essas coisas. Deus tem coisas extraordinárias para a minha vida e para a sua vida, coisas sobrenaturais para fazer. Então, encontre coragem para avançar. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Tome posse da sua verdadeira identidade e deixe Deus transformar as suas impossibilidades em milagres. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Reconheça os seus limites. Reconheça os seus limites. Seja humilde. E deixa Deus trabalhar. Deixa a glória de Deus se manifestar. Deixa o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. E tenha certeza que você romperá todos os limites e as fraquezas que você tem. E em Cristo, eu e você seremos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar? Para a gente finalizar esse devocional, que essa palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês possam hoje romper os seus limites, suas fraquezas. E em Cristo, continuar a sua jornada de glória em glória, de milagre em milagre, de sobrenatural em sobrenatural, vivendo um dia de cada vez e vendo Deus agir na sua vida, te fazendo romper todos os dias. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa gloriosa, presença essa cheia de graça, presença essa cheia de favor, de unção. Ah, Deus, como é bom! Como é bom estar diante da Tua presença. Como é bom viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã. Obrigado por nos trazer aqui diante da Tua presença, ouvir a Tua palavra, ser ministrado por ela e principalmente ser encorajado, alimentado por ela. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão clara e objetiva que temos sim nossos limites, nossas fraquezas, mas em Ti a reconhecemos e em Ti a superamos. Obrigado, Pai, por nos ensinar mais um dia, mais uma manhã, que possamos, através dessa palavra, romper os nossos limites, encontrando coragem para avançar, encontrando coragem no Senhor para avançar, crendo nas Suas promessas. Ah, Deus, as Tuas promessas e a realidade delas é uma coisa só para o Senhor. Que possamos já viver as nossas promessas a cada dia. Que possamos tomar posse da nossa verdadeira identidade. Somos filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Que possamos andar neste mundo de cabeça erguida, porque temos um Pai soberano, Rei, Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, é onisciente, onipresente. Obrigado, Pai. Obrigado por essa adoção, por essa filiação. Ah, como é bom saber disso. Que temos um Pai amoroso, misericordioso e que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Que possamos romper os nossos limites, deixando o Senhor transformar as nossas impossibilidades em milagres. Por isso, Pai, toma a nossa vida hoje em Tuas mãos. Cuida de cada um de nós. Derrama mais e mais do Teu poder, da Tua graça, do Teu favor sobre nós. Que possamos viver essa palavra hoje profundamente, entendendo que as nossas limitações não serão empecilhos, não serão problemas para o Teu poder, para o Teu agir sobre nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora por todos aqueles que estão online comigo, abençoa, estenda a Tua mão sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios, e os abençoe em tudo, Pai. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e tocados pelo Senhor. Tira, Pai, todo impedimento, toda incredulidade, todo medo, tudo aquilo que de repente eles estão vivendo e fazendo isso afastar da Tua presença. Pelo contrário, que eles possam ser renovados pela Tua presença, cheio de força, graça, coragem, e que eles possam continuar avançando, porque dias melhores virão. Dias melhores virão, e que eles possam viver todos esses dias na Tua presença. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja fruto do entendimento, que eles possam caminhar sobre essa palavra, entendendo que existem sim limitações, mas que em Cristo todas elas são vencidas. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã, por este momento. Obrigado, Pai. Obrigado por viver e estar na Tua presença todos os dias. Que possamos viver o dia de hoje intensamente no centro da Tua vontade. E com certeza, viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.